pensassem na seguinte cena. Enquanto vocês abrem, os que tiverem o livro Bíblia para abrir, porque tem gente que só tem o programa digital, seja qual seja a Bíblia onde você leia, se em papel ou em digitalidade, é no livro de Jó, que eu quero que você abra no capítulo 16. Nem todo mundo aqui, embora muitos tenham algum conhecimento, mas não são todos, acerca do contexto mais simples e básico do livro de Jó. Primeiro, ele é considerado um dos textos, provavelmente o texto mais antigo da Bíblia como texto no livro Bíblia. Mais antigo do que, por exemplo, os textos da Torá, de Moisés, que começaram a viajar como tabletes, como tradições orais, até que a evolução manuscrita ganhou níveis superiores e foi no exílio do povo de Israel ou de Judá, no cativeiro babilônico, caldeu, medo e persa, que eles não só criaram a sinagoga, mas colocaram com toda a minuciosidade as narrativas que a gente encontra no que chamamos de Antigo Testamento, no livro Bíblia, que também significa biblos, ou seja, biblioteca. Então, em relação à textualidade, esse livro de Jó é considerado o mais antigo dos textos, embora ele não carregue a narrativa mais antiga dentre os textos da Bíblia, mas a textualidade em si é considerada mais antiga. É simples, mas eu pergunto, deu para entender? Então, quem entendeu, diga amém. Amém. Bom, seguindo, ele narra uma história de aproximadamente 4.000 anos atrás. E que história é essa? Se você esquecer o texto, que tem uma introdução, que Jó, que é o personagem, o protagonista principal do livro, não conheceu aquela introdução quando ele estava vivendo as agonias dele, quem conhece aquela introdução sou eu, que estou lendo o livro. Mas Jó não recebeu um livro de Jó para ler e depois entrar no cassete e dizer, não, isso já estava dito na introdução, meu Deus, e tal. Não. Ele só estava lá. O livro é acerca dele, mas a vida dele não é acerca de livro nenhum, é a vida dele. E na vida dele, que era um cara completamente preocupado em fazer as coisas com equanimidade, justiça, verdade, lealdade, fidelidade, compaixão, interesses variados por todas as coisas que pudessem ser chamadas de boas para a vida humana, na experiência humana, na família, nos negócios, nas amizades, nos vínculos diversos e variados que sempre caracterizaram o bem-estar da saúde humana. Ele se esforçava para ser o melhor amigo, o melhor marido, o melhor pai, o melhor filho, o melhor patrão, o melhor empreendedor, o melhor empresário, o melhor e mais eficiente distribuidor de meios e rendas, recursos, e fossem quais fossem as commodities, no nível que premiasse a todo mundo que tinha se esforçado no trabalho produtivo, nos vários empreendimentos que ele iniciara, controlavam e que a ele pertenciam. Isto é o básico da existência dele durante muito tempo, e ninguém chega nesse nível sem que muito tempo passe. Nada disso acontece da noite para o dia. Tanto é fato que ele tinha filhos adultos, casados,
que tinham seus próprios filhos, independentes, autônomos, cada um na sua própria casa, com a sua família nuclear correspondente, porque a leitura do livro nos deixa depreender toda essa adulteza da família de Jó, dos filhos de Jó, e, portanto, nos deixa claro o tempo que decorreu. Ele não ganhou dinheiro com bets, ele não ganhou dinheiro com bitcoins, ele não ganhou dinheiro com magia financeira nem econômica, ele não ganhou dinheiro pagando aos coaches para ensinarem a como trabalhar o mínimo possível, faturar o máximo, desenvolvendo uma frequência mental de 23, para convencer até quem não tem nada contigo a tirar a mão no bolso e te dar uma grana. Não, era trabalho pesado, difícil, cotidiano, esforçado, merecido, com todas as correspondências de alimentação do processo de causa e efeito, que pode ser minimamente ilustrado por semeia, rega e colhe. E uma vez que colhe, vende, distribui, faz o que seja coerente fazer com o que se produziu. Essa é a vida dele. E muito tempo tinha passado e ele tinha sido completamente bem-sucedido. Até que um dia chega alguém na casa dele e diz: olha, aconteceu uma tragédia, rapaz. Não é que todo o teu rebanho enorme foi atacado por um grupo de caldeus, o que já nos posiciona no espaço-tempo da história, num determinado tempo cronológico passado, de 4.000 anos para cá, caldeus, invadiram e levaram todos os teus bens, todas as tuas commodities pecuárias desapareceram da noite para o dia. Aí vem um outro mensageiro e diz: olha, um outro grupo de vândalos, saqueadores, invadiram e levaram todos os teus recursos agrícolas, devastaram os teus campos, você ficou sem nada, toda a tua semeadura e toda a tua produtividade foi roubada. Aí chega mais um outro e diz: eu sinto muito que seja eu que tive que chegar aqui para te contar essa coisa horrorosa. Aí ele diz: o que será que vem aí? Aí, então, a notícia que lhe é dada é: todos os teus filhos, os teus 10 filhos e as tuas filhas estavam reunidos, como eles costumam fazer, nas reuniões fraternas de banqueteamento entre eles, nas alternâncias de eventos de fraternidade familiar, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando um raio caiu do céu, desabou sobre a casa onde eles estavam e não sobrou nenhum deles, todos morreram concomitante, simultânea e imediatamente. Aí Jó olha para aquilo tudo e diz: o Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí passa mais um tempo, começam a estourar feridas, bolhas externas no corpo dele. Aí começam a aparecer aftas na boca, na língua. Aí os olhos vão ficando purulentos. Aí os ouvidos vão derramando pus. Aí os ossos dele vão ficando completamente
tomados por dores atrozes que ele não conseguia fazer movimentos mínimos. Tudo nele doía. Até a medula dele gritava. Eram problemas em todos os órgãos vitais. O coração se acelerava a ponto de querer sair pela boca e ele sentiu que tinha um estado de apodrecimento interior crescendo nele, porque ele não aguentava sentir seu próprio cheiro do lado de fora, nem tampouco seu próprio hálito. Parecia um esgoto de pus. E ele foi ficando tão horroroso e monstrificado, e tudo isso num espaçamento de tempo tão concentrado, com uma calamidade tão inolvidavelmente explícita, que a esposa dele, com quem ele tivera todos os filhos, e construíra tudo que construíra, e vivera todos os anos que vivera, e em quem depositava extrema confiança e alegria, veio para ele e disse: olha, eu não aguento nem chegar perto de ti por causa do teu cheiro. E não abre a boca porque o teu hálito é insuportável. E a purulência do teu corpo é um negócio inaguentável. O teu estado de apodrecimento ambulante, externo e interno, é total. Eu nunca vi nada igual. Por que tu não amaldiçoas o teu Deus e morres? Porque tu és uma miséria ambulante, uma desgraça humana. Tu és uma demonstração da maldição, do abandono, do juízo e do desprezo divino por um ser humano. E Jó ouviu todas essas palavras e disse: eu recebi do Senhor o bem, por que eu não receberia dele também o que é mal? E calou a boca e ficou em silêncio, sem discutir, sem falar, sem emitir som, sem filosofar, sem teologizar, sem buscar respostas, em quietude, com a sonoplastia de um gemido múltiplo, porque não havia nada nele que não doesse, que não fosse a angústia de estar existindo como um defunto vivo, podre, putrefato e vivo. Aí passam alguns dias, chegam os irmãos da igreja, vieram os crentes, os 7 amigos crentes que ele tinha, que eram pessoas consideradas sábias, não era como o crente de hoje, não. Tem que internar todo mundo de saída. Não. Eram crentes sábios, sensatos, acadêmicos, filosóficos, sensíveis, cultos, poéticos, vernaculares na grandeza das suas expressões e construções, literatos, e que carregavam no coração uma teologia preponderantemente manifesta e fundamentalmente óbvia em tudo que eles dizem. É a teologia moral de causa e efeito. Eles aplicavam a Deus os mesmos conceitos newtonianos posteriores aplicados ao macrocosmos, que explicaria, como na segunda lei de Newton, que
A cada ação corresponde uma reação equivalente. Por exemplo, então a interpretação da fenomenologia física, de que conforme a minha ação pode vir, e certamente, dependendo das circunstâncias, eu vou provocar uma reação equivalente, fisicamente falando, eles interpretavam isso aplicando a Deus, como se fosse um critério moral. Fez coisa errada, disciplina na cabeça. Portanto, a lógica interpretativa da hermenêutica filosófico-moral teológica desses amigos de Jó ele deve ser o maior pecador do mundo, dissimulado, escondido, hipócrita, safado, canalha, devendo coisas aos céus, à terra e ao inferno, a todas as dimensões, porque não é possível que tanta calamidade caia a um tempo só, como uma tromba d'água cósmica na cabeça de um indivíduo, trazendo todo esse poder avassalador de uma hora para outra, do dia para a noite, sem argumento contrário, porque quem vai explicar tamanha calamidade? Vamos visitar o nosso irmão. Aí chegaram lá. Eram 3 amigos de muitos anos e um garoto mais jovem, um potro, cheio de sabedoria teológica, filosófica, modernidade, tudo. Os outros já eram pessoas que tinham um conhecimento mais sedimentado, mas esse aqui está naquele afã teológico de demonstrar como ele sabe mais. Chegaram, portanto, os 3 antigos amigos e esse jovem, recomendado pelos 3 que com eles vieram, e chegam até a presença de Jó, e quando chegam, fazem a coisa que, pessoalmente, e o próprio Jó diz, que gostaria de todo o coração que fosse a única coisa que eles tivessem feito lá. Como é a única coisa que um amigo tem para fazer quando visita um outro numa condição de calamidade, a saber, calar. E eles foram, e na primeira semana assentaram-se calados diante de Jó. Tomaram para si a mesma identificação solidária e dolorida com Jó, como na antiguidade se fazia sentado em pano de saco e coberto de cinza, para simbolizar o seu estado de catastrofismo indizível, incomunicável. Tamanha era a sua agonia no seu silêncio. E eles vieram e fizeram a mesma coisa. E podiam ter ficado aí. Mas depois de uma semana eles começaram a teologizar. Chegou na hora de explicarmos a Jó, ou buscarmos uma confissão dele que explique toda essa situação calamitosa. Jó deve ter pegado muita gente escondido, devia ser um promíscuo e ninguém sabia. Toda essa grana que ele juntou deve ter sido roubando, enganando, mentindo, se corrompendo. Ele deve ter criado os filhos com tamanha licenciosidade que Deus tinha raiva dos filhos dele. E o que ele ajuntou e amealhou de patrimônio, de riqueza, estava longe de ser alguma coisa com que o marketing empresarial dele definia a limpeza e a tentativa de demonstrar o que efetivamente se fazia como realizações justas, equânimes e boas, socialmente falando. Tudo mentira. Aí começaram a dizer para ele: Jó, fala para a gente, cara. Não é possível, isso não acontece assim, sem culpa.
câncer sem culpa. Ele estava todo tomado de câncer, dentro, fora, não tinha lugar mais nem para metástase, sabe? Quando a metástase diz, eu não estou achando mais lugar para me meter aqui, que já está tudo apodrecido, tomado, pervadido, pervasado. Não tinha mais nem lugar, era um câncer ambulante, pus ambulante, tudo carcomido dentro dele. A voz dele foi enfraquecendo, todo mundo foi ficando com medo dele. Os que ganhavam salários pagos por ele, diz o texto, que ele os chamava e ninguém atendia, porque as pessoas tinham medo até de se aproximar e que aquilo fosse contagioso do ponto de vista da moléstia e da praga e da negatividade que pudesse atingir quem quer que fosse, que daí para frente se tornasse para-raio equivalente àquele que Jó tinha se tornado. Horrível. Então ninguém. Mas os amigos ali começaram a dizer, cara, conta pra gente. A gente sabe que você está escondendo alguma coisa. A gente não sabe o que é, mas a coisa não acontece nessa gravosidade sem que tenha um monte de esqueleto oculto. Abre o teu armário, fala da tua miséria, porque é isso que está te acontecendo. Esse é o contexto histórico. Vocês estão pensando que eu estou acabando? Não, eu só estou deixando vocês entrarem um pouquinho no cenário, tirando a cortina, tentando fazer vocês entrarem no ambiente do que vai ser agora, resumidamente, depois de toda essa ambientação contextual, histórica, emocional e filosófica e angustiosamente carregada de acusações feitas pelas pessoas cujas acusações são as mais doloridas que a gente pode enfrentar. Como diz o Salmo 55, no verso 13, quando diz, se fosse o inimigo o que estivesse me dizendo isso, não doeria como vindo de ti, ó meu irmão, meu amigo íntimo, que te assentavas à minha mesa, contigo eu me entretinha, contigo eu conversava, contigo eu me distraía, de repente tu te voltas contra mim do nada, e no caso dele, não era como no Salmo 55, onde Davi está fazendo alusões a Aitofel, que é uma figura do Velho Testamento, não, aqui são os 7 melhores amigos. É uma outra praga horrorosa quando, nessa circunstância, as pessoas que você mais ama, mais gosta da companhia, mais aprecia, mais respeita, mais admira, se levantam todas com uma acusação uníssona de juízo contra a tua vida e ele fica arruinado. E aí a gente chega num momento em que se vai descobrindo que para a alma dele, que vai ficando exacerbada de sensibilidade, pior do que o câncer externo, interno, na pele, nos ossos, nos órgãos, a agonia, o luto de tudo que ele e aqueles que ele amara, a perda de tudo que ele construíra, todas essas coisas de repente ficaram pequenas. Perto do molestamento desses amigos, dizendo, conta o teu pecado, seu mentiroso, você está enganando, bisuntando a vida com mentiras. Fala uma verdadezinha aqui para ocultar as muitas mentiras que estão atrás de ti. Fala para nós. E para Jó, isso subitamente se tornou pior do que tudo, que era esse molestamento constante. E o verso 16 diz, então respondeu Jó, tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos, porventura
não terão, enfim, essas palavras de vento, não chegarão a um final, ou vocês vão ficar soprando essa tempestade de mentira em cima de mim? Ou que é que te instiga para ficares me provocando desse meio e desse modo? Eu também poderia falar como vocês falam, se a vossa alma estivesse em lugar da minha, se a minha dor estivesse na vida de vocês, se vocês estivessem no meu lugar, eu poderia dirigir-me a vocês e falar um montão de palavras, todas as que passam pela cabeça de vocês, enquanto ficava fazendo essa carinha, meneando a cabeça como quem diz, está pensando que a gente não está sabendo? Eu, todavia, poderia fortalecer-vos com as minhas palavras e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor, o que vocês não sabem fazer. Ele prossegue, se eu falar, no entanto, do que adianta? A minha dor não cessa. E se me calar, qual é o meu alívio? Continua tudo a doer do mesmo jeito. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Aí é a primeira vez que ele começa a transferir para Deus a calamidade, o molestamento, o instigamento, a provocação dos amigos. Tem um pecado, tem um pecado, tem um pecado. Ele vai criando revolta para todos os lados, e aí foca pela primeira vez na direção de Deus e diz, ó Deus, tu destruíste a minha família inteira. Testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado, a minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara, eu virei um esqueleto ambulante. Na sua ira, Deus me despedaçou e tem animosidade contra mim. E como meu adversário, aguça os meus olhos para que eu mesmo não deixe de enxergar a minha própria dor. Homens abrem contra mim a boca e contra mim todos se ajuntam e com seu desprezo me esbofeteiam. Deus me entrega a esses ímpios diversos e a opinião de toda a conceituação perversa. Deus assim o fez e nas mãos dos perversos me fez cair. E agora, em volta de amigos perversos, me obriga a estar. Em paz eu vivia, porém ele me pegou pelo pescoço e me despedaçou, me agarrou como se fosse uma galinha. Deus fez isso comigo e me pôs por seu alvo das suas flechas, que me atravessam a carne, os rins, não me poupa de dor. O meu fel se derrama, meu fígado está arrebentado, fere-me com ferimentos sobre ferimentos, arremete contra mim como um guerreiro sem piedade, cose, costura minha pele com a ardência de coisas queimantes e revolvi o meu orgulho no pó. O meu rosto está todo afogado de chorar e as minhas pálpebras estão vendo a sombra da morte, embora não haja violência nas minhas mãos e eu seja puro na minha oração, mas é esse o estado no qual eu estou vivendo. Aí ele grita, ó terra, não cubras o meu sangue
e não haja lugar em que se oculte o meu clamor, o clamor da minha vida. Já agora sabei, prestem atenção, que a minha testemunha está nos céus. Vocês vejam, diz, Deus me bagaçou, levou toda a minha família, me esmigalhou, me setou, me fez de alvo, me alvejou, me comeu vivo, me devorou. E olha a ambivalência do processo. Os amigos o instigaram tanto a ter que ter uma resposta para dar à sua dor, que até então ele não tinha pensado, que agora provocado por essa necessidade de arranjar algum pecado, isso ao invés de tirar dele um pecado que ele não conseguia enxergar nele próprio, o faz voltar-se e projetar a sua agonia na direção de Deus. Porque muita teologia de ira e de provocação acaba fazendo as pessoas se voltarem contra Deus, como toda hora eu vejo no curso de toda a minha existência, lidando com gente, com a alma humana. Pois bem, ele prossegue e diz, prestem atenção, já agora sabei que a minha testemunha está no céu. Ele está diante disso tudo e diz, fiquem sabendo, meus amigos, todos, que eu tenho uma testemunha e ela está nos céus, testemunhando quem eu sou, me justificando e dizendo que nada pode me separar do amor dele por mim na terra. Mas eu tenho uma testemunha no céu. E nas alturas eu tenho um que advoga a minha causa contra o absurdo, contra o inexplicável, contra o infilosofável, contra aquilo que está para além de toda e qualquer articulação, racionalização, razoabilidade ou de qualquer natureza que se busque para essas realidades de dor indizível. E a gente frequentemente vai à procura como caçadores de respostas e de explicações. Ele, no entanto, diz, eu tenho uma testemunha que sabe quem eu sou nos céus. E tem um nos céus que advoga a minha causa. Isso há 4.000 anos atrás. Os meus amigos zombam de mim. Quando a gente está assim, a coisa mais natural é ter todo mundo zombando, até os amigos e algumas vezes, especialmente os amigos. Mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que Ele, Deus, a quem Ele acusa de ter destruído toda a sua família, de o ter deixado encarquilhado, de o ter pegado pelo pescoço e engasgado. Esse mesmo Deus, em relação a qual, na sua agonia, ele diz, me tem deixado afogar nas minhas próprias lágrimas, ambivalentemente, enquanto na sua agonia, que até então ele tinha segurado e não tinha sido nem tampouco uma tentação para ele ventar, expressar, ventilar isso tudo, que fora provocado pelo desejo dos amigos de arrancarem dele com fórceps alguma explicação para essa demoníaca e maligna teologia de causa e efeito que diz que se alguém está sofrendo muito é porque tem algum pecado oculto na vida. Quem pecou? Esse os seus pais para que nascesse cego. Por que que nasceu aleijado? Por que ao invés de ter nascido na Noruega, foi nascer em Gaza? Porque ao invés de falar dinamarquês, foi falar dialeto libanês? Por que ao invés de ser russo,
nasceu ucraniano. E porque ao invés de estar habitando os lugares e os ambientes de todos os favorecimentos, tem que lutar contra dilúvios de antagonismos para conseguir romper a bolha da sua agonia e ver se acha algum oxigênio a partir do qual eu encontre um lugar, um espaço, uma luz, um chão de sobrevivência e de progresso na vida. Por quê? Isso trazendo para as coisas pequenininhas, comparadas com a dele, que são todas gigantescas. Aí prossegue ele dizendo: já agora sei que a minha testemunha está no céu e nas alturas quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, lágrimas. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que Ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus. É aqui que o negócio chega num ponto de encurralamento doido. Deus, tu me engasgaste, tu me pegaste, tu isso tudo, a religião está me provocando. Eles colocam questões, todas elas têm que ter desfechos morais. Se está sofrendo, tem que ter uma causa moral para explicar o sofrimento e a conclusão, de tal modo que a gente tem que arranjar respostas, porque se a gente não arranjar respostas, a gente fica com ódio de Deus, com raiva de Deus, a gente fica ateu, na melhor das hipóteses a gente vira agnóstico, porque é obrigatório que a gente ache uma resposta para os dramas da existência. Aí vem Jó, que sucumbe a essa pressão dos amigos, tem que ter uma resposta. De repente, a mente dele vai virando desse processo todo de fui engasgado, estou encarquilhado, fui achatado, estou afogando-me nas minhas próprias lágrimas, tudo é absurdo, a existência é um absurdo. Ele vem falando isso tudo e de repente eclode dentro dele algo inexplicável. Ele intui, ele não racionaliza, ele intui que a testemunha eterna que ele tinha em favor dele era justamente aquele que os amigos diziam que o estava punindo por pecados que ele não conseguia enxergar dele próprio para justificar a desproporção daquele ataque horroroso. Ele vai olhando para cima e dizendo, não, há algo além da acusação, do juízo, da teologia, da filosofia, das leis de causa e efeito, da moral apequenada, medíocre, que tenta dar explicações da mesma natureza, de causa e efeito, para explicar a dor e o sofrimento humano. Não! Tem algo além dessa idiotice mesquinha. E ele diz, eu sei que eu tenho uma testemunha no céu. Aliás, eu sei que eu tenho um advogado nos céus. Aliás, eu constituo Deus meu advogado contra Deus. Se foi Deus que fez isso, então eu confio tanto no Deus de amor, de misericórdia, de verdade, de justiça, que enxerga meu ser, ante quem eu sou um flagrante, que me sabe por inteiro, em cuja presença eu sou validado e para quem eu tenho a declaração de que em relação a Ele sou inseparável do amor dEle por mim e que nada nem ninguém me separará desse amor, que eu constituo Deus, meu advogado contra qualquer que seja o Deus, ou a acusação, ou o principado, ou a potestade, ou a soberania, ou a inexplicabilidade, ou o absurdo com liberdade de me açoitar sem explicação. Mas eu digo, Deus advoga a minha causa contra Deus, contra os homens,
contra os entes e entidades espirituais, contra o que quer que seja. É em Ti que está a minha paz, o meu descanso. Eu sei que o dilema do absurdo só é explicado quando Deus é minha testemunha, é o meu advogado, e quando eu o constituo como defensor da minha vida e da minha causa contra tudo, contra todos, até contra qualquer que seja a concepção de Deus contra mim. O meu Deus vence qualquer acusação em nome de Deus contra a minha vida. Agora imagina, 4 anos atrás esse cara chegou aí. E a maioria de nós está vivo hoje aqui, não consegue dar um passo que seja nem 1 centímetro na direção disso. Por coisas absolutamente miseráveis. Eu estou gripando todo mês. Será que Deus está zangado comigo? Perdi o emprego, 2, 3. Deus deve estar me punindo. Ai, meu Jesus. Eu tive uma grande calamidade na vida. Eu estava grávida de 3 meses e o meu neném se foi. Lá na minha terra, no passado, às vezes para conseguir ficar com 8 filhos, tinha algumas mulheres que tinham que ficar grávidas 18, 20 vezes, porque era quase que normal não conseguir dar cabo sequer da gestação, e para trazer o filho a 8, 10 anos de idade era um milagre. Mas quanto mais a gente vai se enchendo de facilidades, mais frágeis, mais geração água com açúcar, ou geração algodão doce, diluível, a gente vai se tornando. Aí tudo é contra Deus. Aí eu fico vendo os milhares que me escrevem aí nas redes sociais. Eu virei ateu porque eu não gostei de uma coisa que Deus supostamente fez comigo, que a religião disse que Ele nunca faria, e te prometem um monte de mentira que Deus nunca fez, que Jesus nunca trouxe, que o Evangelho nunca carregou. Você não sabe nada de Evangelho, nada de Jesus, nada da palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo Jesus, e aí fica crendo em pregadores doidos, que fazem todas as promessas. Vocês embarcam, caem frustrados, depois ficam agnósticos, depois ficam ateus, depois ficam mudando de panteão em panteão, de religião em religião, procurando, como infantes perenes, idiotados, imbecilizados, respostas para coisas que podem acontecer com qualquer um, independentemente de quem você seja. Tem um livrinho aí que eu me lembro, de 30 anos atrás, que eu e a Adriana já rimos muito da capa dele e do conteúdo dele, que pergunta: coisas ruins acontecem a pessoas boas? É claro, né, cara? Olha para a cruz de Jesus e você vem me fazer uma pergunta patética dessa. Olha para Jó e guarda a tua idiotice em outro lugar, mas não transforma em livro. Assim como a gente vê todo dia um monte de coisas legais acontecendo a famílias de gente ruim pra caramba. O cara é uma praga, mas graças a Deus teve filhos ótimos. Imagina se fossem pragas também os filhos deles. Pior para o mundo. Aí tem gente que fica zangado, mas um pai tão horroroso, uma mãe tão displicente, mas gerou esses filhos tão lindos. Inveja da tua alma podre, é só isso. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, vir chuvas sobre justos e injustos. Ele não pede CEP para derramar chuva, graça, sol, estação, misericórdia, salvamento, fertilização do solo, parimento de animais no campo,
saúde. Não, qualquer um pode ter e qualquer um pode não ter. Mas isso tem a ver com essa construção de um Deus que parece um jogador de videogame. Hoje em dia tem essa teologia do universo gráfico, não é? Que tudo é um holograma. A gente estaria dentro de um jogo. E Deus, ou os deuses, ou o panteão dessas divindades cósmico-digitais estariam jogando com a gente. Entra agora, Caio, entra em ação, fala isso. Aí lá venho eu aqui e entra em ação, falo isso. É cada um de nós num joguinho. Não tem nada disso. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu tinha um irmão que estava vindo de um acampamento para um ensaio na igreja, porque a gente ia ter uma reunião maravilhosa no Teatro Amazonas, há 48 anos atrás, e morreu no caminho. Tudo pode acontecer. Eu tenho um filho que saiu de casa um dia com os irmãos e na volta um carro tocou nele, ele morreu, nunca chegou, nunca voltou. Tudo pode acontecer. Eu estou saudável aqui, graças a Deus, mas pode ser que eu parta ou subitamente ou de outro modo, isso vai contar alguma coisa sobre a história da minha vida? Absolutamente não. Tudo pode acontecer. Isso me deixa inseguro? Não. Isso me deixa estribado como gente madura, adulta, como um Jó lúcido, que já passou da fase de dizer aturdido e oprimido pelos amigos perversos que querem arrancar uma confissão que só satisfaz ao espírito de masturbação teológica deles. Um Jó que já passou dessa fase, sabe, e pode dizer: eu tenho uma testemunha que me vê, sabe quem eu sou. É diante desses olhos que eu vivo. Eu tenho quem advogue a minha causa. Filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E eu constituo Deus, meu advogado, contra qualquer que seja a noção de Deus. E em Cristo Jesus, Deus me justifica. E quem poderá se levantar e me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E só para concluir, Jó prossegue e nos diz o seguinte: porque dentro em poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. O meu espírito se vai consumindo e os meus dias se vão apagando. E só tenho perante mim a sepultura do ponto de vista imediato do horizonte terreno. Estou de fato cercado de zombadores que tentam interpretar a minha vida de maneira negativa todo dia. E os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, ó Deus, um penhor. Sê tu, ó Deus, a minha testemunha, o meu advogado, que eu constituo contra Deus ou qualquer noção de Deus ou invenção de Deus ou a teologia de Deus, e é o meu garantidor. Portanto, eu te peço, me dá um penhor que Ele já me deu, que é o Espírito Santo que habita no meu coração, como Paulo disse, escrevendo aos Efésios: Deus nos deu o penhor do Espírito Santo que habita em nós. É a garantia de que Ele vive em nós. É a vindicação e validação dEle acerca de nós. E Ele conclui dizendo: sê
meu fiador, para contigo mesmo, ó Deus. Isso é que é ousadia, um cara que chega, Deus, tu és o inquilino, mas eu te constituo meu fiador para contigo mesmo. Isso é que é confiança. Isso é que é saber que tudo está fechado e resolvido, consumado e definitivamente feito em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a única e melhor resposta que eu tenho a dar ao absurdo. Nós nem começamos ainda a ver o absurdo. Mas quem viver mais 10, 15, 20 anos, 30 anos, vai ver a natureza cercada de absurdos, o mundo tomado de absurdos, a engenharia genética criando absurdos, os seres humanos virando em seres meta-humanos, quase humanos, inumanos, qualquer outra coisa. Nós vamos ver desfigurações absolutas, nós vamos ver o impensável, todas as ficções se consumando simultaneamente à nossa volta com todas as caras, tudo absurdo, tudo louco, tudo aparentemente em descontrole. E aí nesse dia você vai lembrar de mim. Parece até música do Roberto Carlos, né? Então nesse dia você vai lembrar de mim. Vai lembrar de mim. Meu Deus, o Caio ensinou esse negócio todo, preparando a gente para o que quer que venha. Tu és a minha testemunha, eu vivi nesse mundo fazendo o meu melhor, eu estou aqui para isso, eu tenho um advogado que advoga a minha causa, eu constituí meu advogado contra o absurdo, até o absurdo feito, praticado e demonstrado em nome de Deus. E venha o que vier, venham todos juntos, todos os fenômenos inexplicáveis, loucos e absurdos, eu todavia carrego um penhor da garantia de Deus em mim, de que eu sou dele, estou marcado e sou inafastavelmente selado pelo amor dele. Ele é o meu penhor e ele é o fiador da minha vida. Aquele que crê assim não tem que ter medo de nada. Está pronto para viver, para rasgar os véus da agonia e atravessar tudo com essa fé. Permanecer no amor de Deus e experimentar o poder do inabalável na nossa própria vida e consciência. Vamos ficar em pé só um minutinho. Eu quero pedir alguns amigos para virem nos ajudar aqui, Chico e Martinha. Se vocês quiserem ajudar a distribuir. Gente, todos são convidados a tomarem da ceia do Senhor. Assim como Deus é, assim também é essa ceia que simboliza esse caráter redentor do amor de Deus na cruz. Ou seja, sem acepção de pessoas. Se o amor de Deus não faz acepção de pessoas, porque qualquer grupo comunitário o fará. Se o fizer, está pecando. É para todos que queiram espontaneamente participar. Todos. Ninguém se exclua por nenhuma razão, sabendo que você tem uma testemunha que testemunha em seu favor, um advogado que advoga a sua causa. E ele mesmo se levanta para ser seu advogado divino contra qualquer que seja o argumento de qualquer natureza pseudo-divina.
contra o teu ser, contra a tua alma. Você está justificada, justificado em nome de Jesus. Tenha paz e participe com alegria. Vamos cantar um louvor enquanto eles distribuem, Jack, querido. Pois pra te adorar, que eu nasci, todos nós, em mim, o teu querer, faça o que está em meu coração, e a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor em sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta de meu teu altar. pois pra te adorar, Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. pois pra te adorar, Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em meu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Eu vou pedir à minha mulher para dar um pulinho até aqui comigo à frente. Mas prestem atenção em mim enquanto isso. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou um pão e o partiu e o deu aos seus discípulos. Não tem cheiro mais santo na terra do que pão. E o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo, que será rasgado e entregue por amor de vós, o que veio acontecer na cruz. Todas as vezes que comerdes desse pão, fazei isto em memória de mim. Então hoje, quando você comer este pão, vem cá, meu amor, quando você comer este pão, você vai lembrar de tudo quanto você ouviu de mim hoje aqui.
da minha boca como canal de instrumentalização da palavra legítima, genuína, irretorquível de Deus, que faz principados e potestades entrarem em choque de perplexidade, que faz entes espirituais se levantarem em aplauso de louvores ao Eterno que advoga a nossa causa. Então, coma se alimentando contra o absurdo. Coma sem perguntas, sem questões, sem demandas, sem conclusões, apenas entregando a sua vida, o seu caminho, o seu ser ao Senhor, confiando nele, sabendo que o mais é coisa dele. Ele é a tua testemunha, é o teu advogado, constituído em teu favor, e ninguém vai separar você do amor dele. Coma contra tudo, contra todos, contra qualquer tentativa de incredulidade, de perda de fé. Coma com graça e com entrega e com coragem essa nova aliança inquebrantável no corpo de Cristo, no amor de Jesus, onde Ele levou sobre si os pecados de nós todos e foi lacerado em nosso lugar, porque ao Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar em nosso lugar. Em nome de Jesus, comamos todos. Meu amor. Coma gostoso, com gratidão. Comendo significados. Comendo palavra de vida. Alimentando não seu estômago, mas sua mente, alma, espírito, em Cristo Jesus, o Senhor. Por semelhante modo, depois de ele haver comido o pão, ele tomou também um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: este cálice é a nova aliança no meu sangue, aliança inquebrantável, feita uma só e de uma vez para sempre, jamais repetida, sem necessidade de sangue de animais, de qualquer que seja outra coisa, de qualquer outro pacto. Um pacto eterno foi feito, definitivamente, inapagavelmente. O pacto da nova aliança no sangue do Cristo eterno. Beba contra todo o absurdo da existência. E beba com toda a sua gratidão. Amém. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero viver meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor.
Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia!